E quero também dizer que no dia 1º e dia 2º, dia 2 de novembro, nós comemoraremos o 21º aniversário da igreja. Estará conosco o pastor Marcelo Martins. Ele é tio do Carlos, primo do Carlos. Ele é pastor da igreja lá, da Igreja Batista da Vitória, da Colônia, na Colônia. Na verdade, a igreja é numa fazenda, os irmãos que cederam lá o lugar para eles construírem o templo são fazendeiros, e o pastor Marcelo está lá trabalhando. Nós estivemos lá pregando o aniversário da igreja, é um lugar muito bonito, e ele será o nosso pregador. Então, por favor, orem por ele, pelo pastor Marcelo, e naquele dia nós estaremos aqui. Hoje eu estava falando com o Lucas, a gente estava falando do almoço hoje, mas naquele sábado, dia 1º de novembro, nós vamos fazer uma recepção, vamos fazer um bolo, salgado, e uma oportunidade para nós convidarmos pessoas queridas, amigas, para participarem conosco dessa festa. Então, dia 1º e 2º de novembro, aniversário da nossa igreja. Nossa igreja comemorará 21 anos, será o 21º aniversário da nossa igreja. Eu estava conversando ontem com o Carlos, e estavam falando, sexta-feira, na reunião de homens, e haverá batismo no aniversário da igreja. Algumas pessoas serão batizadas, e uma delas, o Miguel, o Miguel será batizado também. E nós tivemos o privilégio e a bênção de apresentarmos o Miguel aqui na igreja, desde que ele nasceu. Na verdade, eu visitei o Carlos e a Jaque quando o Miguel nasceu. Sim, estive lá. Estive lá no hospital. Pois é. Em casa também, mas fui lá no hospital, E aí depois o Miguel foi apresentado, As nossas igrejas têm o costume de apresentar as crianças. Eu sei que nem todos fazem isso, mas é uma cerimônia, eu acho uma cerimônia bonita. Nós não batizamos crianças, mas os pais apresentam os filhos ao Senhor publicamente. Às vezes o entendimento é que o pastor que apresenta, não é o pastor, são os pais, com a ajuda do pastor, que apresentam os filhos. E agora nós vamos ter a oportunidade de batizar o Miguel. E quem sabe um dia de celebrarmos o casamento, Se Jesus não voltar, ter essa oportunidade. E aí surgiu a pergunta, por que o Miguel será batizado aos 15 anos de idade? Nós já batizamos aqui adolescentes, de 10, 11 anos. O Giovanni, por exemplo, foi batizado com 9 para 10 anos. E eu acredito que uma criança ou uma adolescente nessa fase depende muito do entendimento que ela tem do Evangelho. Os pais vão acompanhar, os professores da escola dominical acompanham, mas o Carlos achou por bem batizar o Miguel, ou permitir o batismo do Miguel aos 15 anos de idade. E qual é o motivo? O motivo do Carlos tomar essa decisão é porque o seu Antônio, o pai do Carlos, falecido irmão Antônio, ele orientou o Carlos para que ele fosse batizado aos 15 anos de idade. Então, o motivo, porque o Miguel será batizado aos 15 anos de idade, é por um ensinamento do seu Antônio. E isso nos faz lembrar sobre referência. Então, o Miguel será batizado aos 15 anos de idade, porque o Carlos foi batizado aos 15 anos de idade, porque o pai do Carlos tinha essa idade, ou essa premissa, ou essa crença como um precedente, Como isso acabou servindo de referência. E o que nós vamos comentar hoje, no Salmo 37, eu peço aos irmãos que abram lá suas Bíblias, diz exatamente sobre isso, sobre referência. E eu considero esse um assunto muito interessante na nossa vida. Nós vamos abrir lá, vamos ler alguns versículos. E o título do nosso sermão hoje é Não tomes o ímpio como referência. Ou não tenha o ímpio como referência. Nós vamos fazer a leitura até o verso 11. Depois nós leremos alguns outros versículos. Os irmãos perceberam que nós estamos pregando sermões avulsos,
nós terminamos de pregar sermões positivos no livro de Deuteronômio. É provável que nós pregaremos em breve, iniciaremos uma série de pregações no outro livro ou numa carta no Novo Testamento. Mas até então, eu gostaria de pregar algumas mensagens assim avulsas, até nós iniciarmos uma série de pregações em alguma carta. O texto do Salmo 37 diz assim, ou nos diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a vara e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Nós vamos orar e vamos pensar com o título: não tenha o ímpio como referência. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós, agradecemos hoje pela nossa EBD, agradecemos pelo curso introdutório ontem, agradecemos pela reunião de homens na sexta-feira, agradecemos pela reunião de jovens e adolescentes ontem, uma bênção. Os jovens planejando o ano de 2026, cheios de esperança, cheios de entusiasmo, com os pés no chão, querendo fazer o melhor, querendo glorificarem o Teu nome. Oramos para que esses ministérios, esses planejamentos, sejam todos conduzidos pelo Senhor, para que nós sejamos então abençoados. E agora, nós agradecemos por esse momento de adoração, não somente pelos irmãos que estão aqui, mas por aqueles que estão acompanhando pela internet. Aqueles que escreveram lá no chat, agradecemos pelo irmão Germano, lá em Ponta Grossa, fiel em todos os cultos. Agradecemos pela vida dele, da dona Rosinia, sua esposa, suas filhas. Oramos também pela dona Bem-vinda, lá em Fortaleza, também fiel em todos os cultos. Que o Senhor esteja com ela, com as suas lutas, a reforma da casa, sua saúde, que as mãos do Senhor estejam com ela. Nós oramos pela dona Alminda, nossa irmã em Cristo, membro da igreja, lá em Arapongas, cuidando da sua filha, recebendo cuidado da sua filha. Oramos por ela, para que o Senhor a abençoe. E oramos pela dona Vilma, que aos domingos à noite tem sido impedida de vir, mas oramos por ela, que também está acompanhando, escreveu ali uma mensagem. E outros que acompanham, que não se identificam, mas que a graça do Senhor esteja com todos, operando nas suas vidas, promovendo santificação, promovendo arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento constante, de atitudes erradas, de pecados que cometemos, mas também nós buscamos no Senhor esperança. É tudo que nós precisamos, nós somos o povo da esperança. E oramos para que ela seja cada dia reacesa no nosso coração, que nós tenhamos esperança de dias melhores com o Senhor. No mundo os dias são piores e eles estão se intensificando, mas contigo, com o Senhor, os nossos dias são melhores. Agradecemos por tuas promessas, pelo amor do Senhor para conosco, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não tenhas o ímpio como referência. O propósito desse nosso sermão é fazermos uma reflexão sobre essa questão de referência que nós buscamos para a nossa vida. Desde criança, nós estamos o tempo todo em busca de modelos e referências para a nossa vida. Nós observamos, por exemplo, o nosso pai, a nossa mãe,
Nós buscamos, às vezes, um modelo a seguir nos nossos professores, às vezes buscamos no colega mais velho do que nós, buscamos uma referência em personagens bíblicos, às vezes buscamos uma referência no Super-Homem, no Homem-Aranha, né? Que são personagens seculares. Nós encontramos também, ou buscamos referência em personagens da Bíblia, como José, como Paulo e tantos outros. É natural olhar para alguém e pensar mais ou menos assim: eu quero ser como ele. Talvez você já tenha pensado nisso, quero ser como alguém. Eu penso que boa parte dos garotos da minha idade, eles, por exemplo, na sua adolescência, gostariam de ser como o Zico. Tinha o Zico, jogador de futebol, como referência. Um pouco mais tarde, alguns olharam para o Ronaldinho como referência. E hoje alguns talvez olham para o Neymar e outros que eu nem conheço mais, que eu não acompanho mais, né? Futebol como antigamente. Mas as moças também. As moças buscam referência em pessoas importantes. Eu já vi até entre as meninas daqui, né? Falando de uma personagem daqui, de uma figura daqui de Londrina. Eu esqueci, Ana Castela, né? Eu já vi as meninas falando, Ana Castela. Então, por que isso? Porque o ser humano, ele vive em busca de referência. Ele quer uma referência para a sua vida. Quando nós crescemos, essa busca não passa, ela não cessa. O que muda é a forma. Mas quando adulto, nós também procuramos referências que nos ajudem a tomar decisões, a fazermos escolhas de caminhos, que nos ajude no sentido de orientarmos para os desafios da vida. E muitas vezes nós olhamos para referências e seguimos exemplos de pessoas que obtêm sucesso financeiro, poder e prestígio. A questão é que nem sempre essas referências, elas são saudáveis, boas e confiáveis. Então essa é a reflexão que nós queremos trazer para os irmãos. O Salmo 37 é um salmo que nos remete a essa reflexão. Porque no mundo de hoje, nós como cristãos, nós somos tentados a olhar para pessoas famosas, para pessoas que conseguiram algum sucesso financeiro, que conseguiram popularidade, figuras populares, figuras que estão na fama, e olhar para essas pessoas e adotá-las, às vezes consciente ou inconscientemente, como nossa referência. E quando nós olhamos para essas pessoas, empresários, né, pessoas bem-sucedidas do ponto de vista humano, nós começamos a olhar para essa pessoa, para essa figura, para essa personagem, e dizer assim: eu quero ser como ele. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero obter fama, eu quero obter prestígio. E às vezes o nosso coração, ele se envolve tanto nessa caminhada, olhamos tanto para esse alvo, que nós vamos perdendo a gostosura da comunhão com Cristo, da vida cristã simples. Às vezes nós nos perdemos aí, porque investimos a nossa vida naquilo que lá no final não vale a pena. Eu quero acreditar, ou eu acredito que existem muitos crentes hoje, e bons crentes, que ao longo da caminhada cristã se perderam, porque olharam na direção errada, olharam para pessoas erradas, e dessa maneira então se frustraram, porque cultivaram no coração valores que na verdade não têm nenhum valor. É exatamente isso que talvez o Salmo 37 nos ensine. Então eu quero pensar com os irmãos, fazer alguns apontamentos nesse salmo, e quero dividi-lo pelo menos em 3 partes. A nossa meditação não será demorada, será breve, mas é muito importante que nós prestemos atenção para não perdermos o raciocínio e tirarmos lições para a nossa vida cristã prática. A primeira parte do Salmo 37 compreende os primeiros 11 versículos. E o nome desse ponto é: o ímpio não deve ser referência pelo seu aparente sucesso. Então veja, o sucesso do ímpio é um sucesso aparente. Ele não é de fato um sucesso. E nós vamos discorrer sobre isso. Veja comigo o versículo 1 do Salmo 37. O salmista aqui começa a fazer uma repreensão já nas primeiras palavras que ele escreve. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então a exortação começa no sentido de que o salmista, ele exorta alguém que ele conhecia, a não ficar indignado, a não ficar irado, a não ficar contrariado, porque alguém diante dele, talvez do seu círculo de amizade,
era um malfeitor, praticava iniquidade e, no entanto, crescia materialmente, conseguia aquilo que queria. Vamos olhar, por exemplo, para a palavra malfeitor. O texto diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Essa palavra aqui deriva de uma outra palavra, ou da raiz de uma palavra, que significa perverso, significa nocivo e destrutivo. Então nós poderíamos ler assim: não te indignes por causa de um perverso, por causa de um nocivo, por causa de um destrutivo. No Antigo Testamento, essa palavra não se refere a simplesmente quem faz algo errado, mas se refere àquele que tem uma disposição interior corrompida, que tem uma natureza inclinada para o mal. Aquele que age como o texto diz, que age como malfeitor, aqui, ele age contra o bem-estar do outro, contra a vontade de Deus, e ainda é uma pessoa aparentemente próspera. A ideia que a palavra transmite refere-se a uma moral ativa, não apenas um erro ocasional, indicando que o comportamento de um malfeitor é um comportamento deliberado, consciente, contínuo, quando a pessoa age com maldade, mas com o propósito de fazer o mal e não o bem. Ela escolhe fazer errado, e isso se torna parte do seu modo de vida. Ele não comete um erro ocasional, uma falha pontual ou uma fraqueza, mas ele faz o mal porque ele planejou o mal, porque ele maquinou o mal, porque ele intentou o mal contra alguém. É isso que significa a palavra malfeitor. O malfeitor é aquele que faz mal ao próximo porque decidiu fazer, não porque esbarrou em alguém. De vez em quando a gente está por aí almoçando, comendo alguma coisa, como no almoço hoje, a gente esbarra em alguém. Quando você esbarra, desculpa, irmão. Às vezes você esbarra em alguém e derruba café. Já aconteceu aqui algumas vezes, né? Nós estamos conversando, tomando café, e de repente esbarrou em alguém, tchum, o café caiu. Puxa vida, né? Foi um acidente, não foi alguma coisa planejada. Mas o malfeitor não, ele planeja aquilo. Não foi alguma coisa espontânea. O malfeitor é aquele que puxa a cadeira quando alguém vai se assentar só para ver o tombo e dar aquela risada, esperando uma outra oportunidade para puxar a cadeira para uma outra pessoa. Na época que eu era criança, lá em Minas Gerais, quando nós estávamos na escola e alguém ia se assentar na cadeira, era comum alguém puxar a cadeira, né? Não sei se você já viu isso, ou se já fez isso. Isso é maldade. Isso é maldade, né? Uma professora, certa vez, nos falou que em algum lugar no sul de Minas, uma menina puxou a cadeira de uma colega, ela caiu e depois ficou paraplégica, né? Ela nunca mais pôde andar, porque machucou. Isso é maldade, né? Então veja que o malfeitor, ele é perverso, ele é destrutivo, ele tem uma disposição interior para fazer o mal. Agora o texto diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O que pratica a iniquidade é um malfeitor, né? Essa palavra aqui, ou essa expressão, quer dizer aquele que distorce o que é correto para perverter o que é justo e bom. É aquele que torna torto aquilo que é direito. É aquele que pratica a iniquidade, sabendo que está fazendo errado, que distorce a verdade. Quando você, por exemplo, diz alguma coisa à pessoa, ela perverte o que você falou para poder denegrir a sua imagem, para poder difamar você. Isso é a prática da iniquidade. E ela faz isso por quê? Porque ela tem um interesse pessoal, um interesse próprio naquilo. Então, aquele que pratica a iniquidade é aquele que visa os seus interesses, caluniando, difamando e etc. Portanto, a iniquidade é um mal moral ativo, de que nós falamos antes. Uma atitude interior que se manifesta em ações injustas e rebeldes. Iniquidade é um pecado planejado, persistente, distorcido, que não vem de um coração reto diante do Senhor. Não é uma simples falha, é mais do que uma falha, é uma falha de caráter.
ele se opõe à verdade, ele se opõe ao que é correto. Ele age de maneira premeditada, ele planeja a injustiça, ele age com falsidade para atingir os seus objetivos, como se lê no verso 12. Como se lê no verso 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O ímpio tem raiva do justo. Ele não gosta do justo. Ele quer maquinar o mal contra ele. O ímpio, ele se senta com outro ímpio e pensa, como nós vamos destruir aquela pessoa? Esse é o ímpio. Esse é o ímpio. O malfeitor que pratica a iniquidade, irmãos, eu fiz um estudo bem cuidadoso, bem minucioso dessas palavras, desse contexto, para falar o que eu vou falar agora. Esse ímpio aqui, que o autor do Salmo diz que não deveria se indignar contra ele, esse malfeitor que pratica a iniquidade, no contexto atual, no contexto de igreja, ele não é um crente. Porque um crente, ele não maquina o mal. Um crente, ele derruba o copo de café no outro. Mas ele não planeja, eu vou derrubar o copo de café. Ele não planeja. Ele não faz o mal de maneira, chama-se mal moral ativo, de planejar alguma coisa contra alguém. O ímpio pode resvalar os pés, mas ele não intenciona o mal de ninguém. O malfeitor é aquele que então pratica a iniquidade, consciente em oposição a Deus. Ele ama o pecado, ele planeja o pecado, ele pratica o pecado sem arrependimento. Alguém assim não se pode dizer que teve uma experiência de conversão. Alguém assim não teve uma experiência de conversão. Irmãos queridos, quando nós temos uma experiência de conversão, quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador, e nós fazemos alguma coisa contra o irmão, a gente não dorme. Nós perdemos a tranquilidade. Puxa vida, olha, eu ofendi aquele irmão, eu maltratei ele. Senhor, me perdoa, me perdoa. Irmãos, quantas vezes nos nossos relacionamentos interpessoais nós nos dirigimos uns aos outros de maneira ríspida, né? Quantas vezes nós que poderíamos, por exemplo, motivar alguém, exortar alguém, seja para consolar, seja para empurrar, seja para puxar, nós somos omissos. E aí nós pensamos assim, meu Deus, me perdoa, eu deveria ter falado isso para aquele irmão, para ajudá-lo, para incentivá-lo, para motivá-lo para a obra, e eu não fiz. Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, ele age na nossa consciência, nos incomodando para que nós nos arrependamos daquilo que nós fazemos. Nesse contexto, o salmista adverte ao seu interlocutor a respeito da inveja. Ele diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Agora, preste atenção aqui no rumo que o salmista leva a sua exortação. A pessoa que ele exorta, ela sentia inveja do ímpio. Será que nós, em algum momento da nossa vida, já sentimos inveja do ímpio? O ímpio, ele pratica a impiedade, ele pratica a iniquidade, ele intenta o mal contra os outros, só que materialmente, na vida, nos negócios, ele vai bem. Ele compra uma mansão, ele compra uma BMW, ele às vezes aparece na televisão, é uma pessoa famosa, como se diz no popular, está bombando por aí, e nós olhamos assim, puxa vida, como eu queria ser como ele, né? Como eu gostaria de ter o que ele tem. É isso que ele está dizendo aqui. E a repreensão é, não te indignes, não fique irado, não fique revoltado, não se escandalize, porque esse ímpio, ele terá a justa paga. Não tenha inveja daquele que prospera no seu caminho e faz todas essas coisas. Tem uma parábola que eu já contei algumas vezes aqui, mas eu julguei que ela seja bastante apropriada para nós comentarmos aqui. Certa vez, um CEO de uma grande empresa, ele já estava idoso e ele precisava escolher um sucessor. Então a sua empresa grande tinha aquela mesa da diretoria bem grande, ele convocou todos os seus diretores e disse assim para eles, olha, eu já estou velho, preciso pendurar as chuteiras,
mas eu preciso escolher um substituto. Eu preciso de alguém que me substitua. E para saber quem será essa pessoa, eu farei um teste com vocês. Era um grupo grande de candidatos a ocuparem o seu lugar, aquele lugar na empresa. Então, o que ele fez? Ele deu uma semente para cada um. Eu vou dar uma semente para cada um de vocês, e ao final de um ano, vocês tragam aqui o resultado dessa semente. E aí eles saíram, todos. E um ano depois, os funcionários, aqueles diretores, chegaram lá. Alguns plantaram a semente, com uma planta mais ou menos assim, bonita. Outros com uma planta diferente, um pouquinho diferente, um pouquinho maior. O outro chegou carregando uma planta assim, que nem aguentava aquela planta. Todos ficaram impressionados e alguém disse, esse aí vai ser o CEO da empresa. E aí tinha lá um João, um Zé Mané, que levou a semente para casa, plantou, aguou, cuidou, adubou, cultivou, fez tudo o que o CEO pediu para ele fazer. Só que a semente não vingou. A semente não vingou. E aí ele falou assim para a esposa dele, eu nem vou aparecer lá. Eu não vou, porque a planta não cresceu. Eu adubei, eu cuidei dela, mas ela está aqui. A semente está aqui. Ok. E a esposa falou assim, vai lá, apresenta. Olha o valor da esposa, né? Apresenta lá a semente. E aí foi o grande dia. Apareceu todo mundo lá, o pessoal carregando as plantas. Mostrando que a dele era melhor do que a do outro, todo mundo exibindo, e foi o grande momento. O chefão lá, o senhor, o idosinho, chamou todo mundo, deu uma risada para o João, e falou assim, João, vem aqui na frente. E o João lá, e levou lá o vaso, falou, olha, tá aqui o resultado, eu cuidei, adubei, tá aqui o resultado. Aí ele falou assim, você será o próximo CEO da empresa. E ele disse assim, todas as sementes que vocês levaram, elas foram cozidas. Nenhuma semente produziria absolutamente nada. O que vocês fizeram foi colocar uma outra semente aí, para que elas se tornassem a árvore que tornaram. Então o João foi escolhido. Não é assim que o ímpio faz? Não é assim que ele faz? É assim que ele faz. E você já parou para pensar que às vezes é esse tipo de gente que nós olhamos como nosso modelo, como referência para a nossa vida? E nós temos que tomar cuidado com isso, né? Para não copiarmos dessas pessoas como sendo as nossas referências. Então, nos versículos 2 e 10, a Bíblia nos fala sobre o sucesso temporário deles. Veja o versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Versículo 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. O que o autor quer dizer aqui? Ele quer dizer que o sucesso do ímpio é um sucesso temporário. Ele é efêmero, ele passa muito rápido. Com essas palavras, Davi usa elementos da natureza para mostrar a fragilidade da prosperidade do ímpio. Ele usa a grama verde, demonstrando que a grama verde, ao calor e à escassez da chuva, ela perde o brilho e se apaga, ela morre. Mostrando que a força que parece estável é uma ilusão do momento. Ou seja, a riqueza injusta, ela pode produzir uma fama passageira, mas ela promete um fim incerto e sem nenhuma esperança. O verso 9 diz que esse ímpio será desarraigado. Veja o verso 9. Porque os malfeitores serão desarraigados. Existem algumas traduções que nos traz a palavra exterminados. Mas aqui a palavra desarraigado talvez seja melhor. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqui no contexto judeu, a terra refere-se à terra de fato, a terra para o cultivo e para a prosperidade. Na aplicação para a igreja, a terra refere-se a uma vida cristã vitoriosa. É isso que o Senhor quer de nós. Davi então descreve um ímpio como alguém cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de perversidade. O versículo a seguir nos fala sobre a paga que haverá sobre ele. Veja o verso 13. E o Senhor se rirá dele,
pois vê que vem chegando o seu dia. Então é uma linguagem interessante, dizendo que o Senhor dá risada dele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. E chegará o dia dele, o dia da vingança do Senhor para com aquele que age com impiedade. Os versículos 7 a 9 nos falam sobre a impaciência e a violência enquanto o justo é chamado para descansar no Senhor. Veja o verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Veja, ele executa aquilo que planejou fazer contra alguém, para se beneficiar, para conseguir aquilo que pretendia, para conseguir coisas materiais. Então, em primeiro lugar, o ímpio não deve ter, o cristão, o crente não deve ter o ímpio como referência. Eu e você conhecemos pessoas de sucesso, não conhecemos? Eu lembro do pastor Daniel, né? O pastor Daniel falava bufunfa, lembra que ele falava? Pessoas de bufunfa, pessoas de dinheiro, pessoas de fama. E às vezes nós olhamos para essas pessoas como referência. E há um perigo nisso, de olharmos para o sucesso dele, porque aquele sucesso é aparente. Ele é aparente, ele é efêmero, ele passa. Em segundo lugar, dos versículos de 12 a 26, o justo deve ter como outra referência o Senhor. O justo é aquele que confia no Senhor, mesmo tendo pouco com justiça. Veja o verso 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Então, conseguir o que nós conseguimos com equidade, com honestidade, vale muito mais do que conseguirmos muito, como, na verdade, os ímpios conseguem o muito. O pouco aqui refere-se àquilo que o justo possui. Poucos recursos, recursos limitados, bem simples, uma vida modesta. O cenário evangélico brasileiro, há muitos anos atrás, difundiu muito aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade. Para você ser um crente, você não podia ficar doente, não podia ser pobre, e essa teologia ela ainda tem resquício no dia de hoje. Mas as pessoas naquela época, foi na época minha de seminário, começando o ministério, elas associavam prosperidade com dinheiro. E dinheiro não tem nada a ver com prosperidade. Há pessoas que não têm dinheiro e que são prósperas. Há pessoas que têm dinheiro e que não são prósperas. Como eu já falei em outros momentos, eu não acredito que o Silvio Santos era uma pessoa próspera. Ele era uma pessoa de muito dinheiro. Mas prosperidade no contexto bíblico, no sentido bíblico, não tem a ver com a quantidade de cacarecos que nós ajuntamos na vida. Tem a ver com contentamento. É vivermos contente com aquilo que Deus tem nos dado. Seja muito, seja pouco. Esse é o conceito de prosperidade bíblica. Mas o ímpio não pensa assim. O crente que não pode pensar assim. A vida simples é a vida descomplicada. É viver de acordo com o padrão que Deus nos dá. Às vezes nós podemos viver um padrão de vida excelente. E não há nenhum problema nisso. Nenhum problema. Mas nem sempre é possível vivermos aquele padrão de vida. Agora, qual é o nosso problema? É quando nós temos alguém que tem um padrão de vida elevado e nós tomamos isso como referência para a nossa vida. Sendo que, naquele presente momento, Deus nos permite viver de uma outra forma. Os irmãos estão entendendo o que nós estamos falando? E às vezes aquela pessoa que nós imaginamos ser próspera, ela adquiriu aquilo que tem com injustiça, com desonestidade, diante de Deus e diante dos homens. O provérbio, capítulo 15, verso 16, diz assim: melhor é o pouco com temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Quem engana fica inquieto, fica agitado, desconfiado. Né? Alguém vai me pegar em algum momento. Eu fui criado num contexto em que, quando eu era criança, dona Vera, eu gostava de leite. Eu tomava... Por isso que lá na minha família, qual é o meu apelido? Nenê.
Quando eu estou lá com os meus parentes, é só neném, 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 neném. Eu acho que eu sou um nenenzão até hoje. E quando eu era criança, eu gostava muito de leite. Eu gosto ainda. Mas eu gostava de leite de vaca. Hoje só tem leite de caixinha. O leite de vaca era diferente, né? Era diferente. E lá no sul de Minas, a gente tomava um leite bom, porque era a família que produzia, meus tios, né, etc. e tal. Mas tinha aquele pessoal que batizava o leite. Sabe como que batiza o leite? Sabe? Você pega 3 litros de leite e coloca 1 litro de água. É o leite batizado. Aí eu vou ensinar um segredo. Agora, esse segredo hoje não tem sentido mais. Sabe como você sabe que quando o leite é batizado? Você pega qualquer coisa. Vamos pensar assim, um garfo. Molha o garfo ali no leite e pinga na unha. Se escorreu, é leite batizado. Tem água. Sabia disso? É um segredo. Né? Hoje não vale mais nada, porque hoje não tem leite de vaca, é só de caixinha. Mas quanta gente, né, vendia leite batizado? Né? Não era leite. Enganava, né? Tem muita gente hoje enganando as pessoas, achando que estão enganando. E às vezes crescem, prosperam, são oportunistas. Isso está em todo o mundo corporativo, nas igrejas. A gente ouve todo dia corrupção em igreja, e isso. Essa questão da apropriação indevida de bens que não lhe pertencem, ela está esparramada para o Brasil inteiro. Em todos os recônditos da sociedade existem pessoas assim. O contraste com os ímpios é que as pessoas prosperam com injustiça, com desonestidade e com exploração. E a prosperidade desses ímpios, de acordo com o texto, ela é temporária. Então, imagine você que às vezes nós sentimos inveja e nós ficamos indignados de pessoas assim, que agem dessa forma. E sabe que não é só fora das igrejas do mundo evangélico que a gente vê pessoas assim. Pessoas enganando, tapeando, e nós olhamos para essas pessoas como referência. Essa é a minha referência. Eu quero rogar a você, diante de Deus, que se você olha para alguém assim, tire os olhos dessa pessoa. Essa pessoa não é referência para você. Isso não serve de referência. Não se incomode com a prosperidade do ímpio. Regozije-se quando o irmão em Cristo prospera. Prospera da maneira correta. Irmãos, eu sou a favor da prosperidade, não da teologia. Porque a teologia da prosperidade nada tem de prosperidade. Ela tem de enganação. Só isso. Mas a Bíblia, no sentido técnico da coisa, eu acredito no dispensacionalismo progressivo. Essa é uma determinação teológica. O dispensacionalismo progressivo é aquele que acredita que muitas promessas de Israel, elas se aplicam à nossa vida no sentido prático. Então, por exemplo, aquele que semeia muito, ele recebe. Aquele que dá, vai receber. Aquele que observa princípios, vai crescer materialmente. Nenhum problema nisso. Agora, eu faço uma ressalva. Às vezes a pessoa é honesta, ela é dadivosa, ela é generosa, ela investe na obra de Deus, mas ela não cresce materialmente, ela vive aquela vida simples. Por que isso? É porque Deus tem um plano para a vida de cada um. Não existe um padrão de vida para aquilo, mas a pessoa é próspera, é uma pessoa próspera. Olha, o meu pai, eu ia falar dele no final, mas o meu pai, quem é o seu Manuel? Pierre de Souza. Filho do seu Antônio Manuel Pierre de Souza. Neto do fulano de tal Pierre de Souza. Aí vai Pierre de Souza lá em Adão, né? Acho que foi lá em Adão que inventaram esse negócio. Eu considero o meu pai, agora aos 83 anos de vida, uma pessoa próspera. Ele é uma pessoa próspera. 83 anos de idade, está trabalhando, ele constrói viola, caipira e violão, e vende. E vende muito barato, né? Devia vender mais caro. Tudo artesanal. Constrói tudo na mão e vende. Ajuda minha mãe a limpar a casa todo dia. Vai buscar água na mina e briga com a minha mãe. Todo dia. Meu pai fala assim, eu falo para ele provocando ele, pai,
ora por mim, pela Adri, pelas meninas. Meu filho, eu oro por vocês todo dia. Isso é prosperidade. Pai, o senhor está lendo a Bíblia? Eu estou lendo a Bíblia todo dia. Só que às vezes eu não enxergo direito. Está com 83 anos, não usa óculos e não está enxergando direito. Como? O Giovanni com 23 precisa de óculos. Então veja, ele é avô, é pai, é marido, é crente, ora, lê a Bíblia, paga as contas dele. Se você falar assim para o meu pai, pai, o senhor pode me emprestar o dinheiro? Porque eu fiz umas contas aí, os devedores estão batendo aqui na porta de casa pedindo receber. Meu filho, não faz isso. Ele chora. Né? Quer dizer, tem valores. Né? Isso é prosperidade. É prosperidade. Olha comigo o verso 23 e 24, a respeito do ímpio. Aliás, do justo, verso 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Agora preste bastante atenção no verso 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Você quer coisa melhor do que ser levantado, sustentado, mantido pelo próprio Deus? Então, às vezes, na nossa caminhada cristã, a gente dá uma resvalada nos pés. Às vezes a gente cai, seja por qual motivo for. Desanima às vezes, quer chutar o pau da barraca. Mas aí nós temos essa promessa de que o Senhor, ele não fica prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O ímpio, quando ele cai, ele fica. Ele fica. O justo não. O justo é levantado pelo Senhor. O verso 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendicar o pão. Então aqui nós temos um versículo que pode ser polêmico, mas que deve ser entendido. Davi está dizendo que o justo, ele nunca é desamparado, ele nunca vai passar necessidade. Esse versículo então quer dizer que o que é um justo, um crente, ele nunca passará por necessidade? Não, o versículo, no seu contexto amplo, não está dizendo isso. Porque a própria Bíblia, no seu contexto maior, nos ensina de pessoas que viveram na pobreza, passaram fome. O exemplo disso é o apóstolo Paulo. Aos Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo escreveu que ele havia aprendido a viver de toda forma. E ele falou: aprendi a ter abundância, mas aprendi também a ter a escassez. O apóstolo Paulo viveu um momento de fome na sua vida. E aí ele escreve: mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, inclusive passar fome, passar por necessidades. Então, o justo, ele pode entrar em momentos difíceis, tempestuosos, passar por muitos apertos, mas ele nunca será esquecido por Deus. O Senhor sempre abrirá uma porta, uma oportunidade, e enviará alguma ajuda de modo inesperado. É uma promessa de amparo, de sustento, de riqueza de fato, e não significa que haverá ausência de dificuldade. A dificuldade sempre vai existir. Irmãos, pessoalmente, eu e a Adri já passamos por momentos muito difíceis na nossa vida. Momentos meu e dela. Né? De todas as maneiras. E Deus sempre nos abençoou. Sempre nos protegeu. Sempre. Nunca. Quando eu conheci a Adri, ela era uma chefona no Hospital São Francisco, lá em Ribeirão Preto. E eu já sabia que ela ia casar comigo. Eu já tinha certeza que ela ia casar comigo. Eu já tinha passado a lábia nela. Já tinha falado: olha, isso aí vai... Hã?
Já tinha. É nada, é porque o pastor Paulo Arruda já tinha preparado o caminho. Eu ganhava meio salário mínimo, em tempo integral. Meio salário mínimo. Mas só isso, porque eu vivia lá na casa do pastor João Saraiva, fazia minhas refeições lá, eu era solteiro. Um dia um irmão me chamava para almoçar lá, outro dia lá, tá. Eu vivia como o Sérgio, né? Morava sozinho. Não, eu sei que você não vai lá e para cá, você é uma pessoa ocupada. Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, eu me identifico com você porque eu sei que você se identifica com aquele momento que eu vivi lá. Eu ganhava meio salário mínimo. A igreja era pequena, não tinha muita gente. A igreja era, na verdade, uma congregação da Igreja Batista de Dom Pedro, em Manaus. Era uma igreja que estava mais de 3.000 quilômetros. Né? E eu estava lá, labutando, trabalhando com a igreja. Aí, a Adri falou, eu vou pedir as contas. Vou pedir as contas do meu trabalho. A gente já estava numa fase assim, já de preparar o casamento. Aí um dia eu falei, eu vou perguntar quanto que ela ganha, né? Para ver se eu vou ter condição de... Ela ganhava 10 salários mínimos. Eu falei, meu Deus do céu. Caiu uma bomba na minha cabeça. O que eu vou fazer? Só que aí a igreja onde eu trabalhava, ela se sensibilizou e de meio salário mínimo, pagaria, quando a gente se casasse, um salário mínimo. Aí eu falei, já? Tá bom. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim, mas você tem coragem de casar comigo? Porque pode ser que a gente vai morar debaixo da ponte. Ela falou, eu vou. Eu falei, pronto, agora? Olha, irmãos, eu vou falar a verdade. O começo da nossa vida não foi fácil. Não foi fácil. Eu conheço muitos pastores que hoje são pessoas de sucesso, sucesso no bom sentido da palavra, mas que tiveram um começo difícil. Agora, se eu perguntar, por exemplo, para o irmão Ademir, lá no começo foi difícil, irmão Ademir? Não foi. Mais ou menos, né? Carlos, foi fácil? Não. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. E Deus usa esses momentos para nos ensinar lições que são importantes. São tempos difíceis que criam crentes fortes, né? E na medida que o tempo passou, Deus nos abençoou, em todos os sentidos. Então, essas palavras, elas se cumpriram na nossa vida. O Senhor nunca nos deixou faltar nada. O Giovanni está aí, né, fazendo sacrifício para emagrecer. Deus cuidou dele ao longo dos anos. E para terminar, em último lugar, os versos de 27 a 40, o destino do ímpio e do justo, que revela qual caminho vale a pena. Então aqui nos leva a uma reflexão sobre qual caminho que vale a pena. Leia comigo a partir do verso 27. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra, a prosperidade verdadeira, a bênção de Deus, o amparo de Deus, e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está no seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará nas suas mãos, nem condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as suas relíquias, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará.
Ele os livrará dos ímpios. Olha que promessa maravilhosa. O Senhor nos livrará dos ímpios, daqueles que intentam contra nós, que maquinam contra nós. E os salvará, porquanto confiam nele. Então, o que é a nossa parte em tudo isso? Confiarmos no Senhor. Esperarmos no Senhor. Confiarmos nele. E eu termino lendo uma sequência de versículos. E nós vamos terminar aqui, depois eu lerei um outro versículo aqui no final. Leia comigo o verso 3. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleitar-se significa recrear-se no Senhor. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospere no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Vamos parafrasear o verso 7. Não tenhas o ímpio como referência. Verso 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então aqui nós temos uma sequência de versículos. Confia, deleita-te, entrega, descansa no Senhor. Então é isso que nós devemos fazer. Então nós temos que tirar os olhos das pessoas, porque sabe o que acontece conosco quando nós olhamos para pessoas que ao nosso modo de ver, de acordo com o nosso ponto de vista, estão prosperando, nós esfriamos. A gente começa a raciocinar da seguinte maneira: o camarada é um bandido, é um ladrão, ele é isso, e ele está prosperando, e prosperando, e prosperando, e eu estou lá na igreja, trabalhando para Deus, servindo a Deus, e estou aqui, numa vida difícil. Essa é a questão. Essa é a questão. Não tenha o ímpio como referência, porque o que você pensa dele é um engano, você está enganado. A vida dele não é o que você pensa que é. Em segundo lugar, o fim dele não é o fim que eu e você teremos quando partirmos desse mundo. E eu termino lendo com os irmãos o verso 37. O verso 37. Esse talvez seja a cereja do bolo do sermão de hoje. Talvez. Verso 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é paz. O que esse versículo está dizendo para nós? Procure um homem reto, um homem que tem como referência o Senhor. Existem homens assim. Um homem íntegro, preste atenção nele. Um homem que não é medroso, um homem que não é covarde, um homem que não é invejoso, olhe para ele. Ele é a sua referência. E hoje eu fiz uma análise. Existem pessoas que são referência para mim. Homens de Deus. Eu posso dizer que não são alguns, não são muitos, mas são alguns. E eu pensei assim, qual seria a minha maior referência? O meu pai. Meu pai é a minha maior referência. Homem simples, trabalhador, honesto, leitor da Bíblia, uma pessoa que ora, que tem uma vida simples, uma vida despretensiosa, 83 anos de idade, trabalhador. E a minha mãe fica lá segurando ele, porque ele quer trabalhar, mais ainda. Então ele é referência. Meu pai vive uma vida simples, uma vida despretensiosa. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, de que o meu pai é uma pessoa próspera. Então ele é referência para mim. Nós temos que procurar identificar essas pessoas, e às vezes elas estão perto de nós, mais perto do que nós imaginamos. Nós buscamos lá no mundo midiático. Lá estão as referências. O Ronaldinho, o Neymar, Ana Castela, o jogador tal, o cantor tal, o empresário tal. Essas pessoas não são referência para nós. Referência para nós são pessoas que às vezes estão no nosso entorno, que vivem uma vida simples. Essas pessoas devem ser a nossa referência. E
temos que descansar no Senhor, deleitar no Senhor e esperar no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, orar. Agradecemos pela presença do Silvio, é o Silvio, né? Com a esposa, eu esqueci o nome da senhora. Como? Kelly. E o? Miguel, olha, o Miguel. Prazer, Miguel, que Deus abençoe vocês. Vamos orar então, encerrarmos o nosso tempo e eu acho que tem janta ainda, o resto do almoço, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu agradeço ao Senhor por pessoas que estão às vezes diante dos nossos olhos e que devam servir de referência, de modelar, exemplo para a nossa vida. Muitas vezes nós seguimos critérios mundanos, seculares, na aquisição de referências e modelos. Mas a Tua palavra nos ensina a buscarmos pessoas de valor, honestas, sinceras, leais, pessoas que na simplicidade possuem valores, pessoas que não estão à procura de preços, mas de valores. Eu peço que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para identificarmos essas pessoas. Elas estão aí e elas nos servem de referência. Certamente não são pessoas perfeitas, são pessoas limitadas, finitas, mas que deixam para nós um rasto a seguir, um exemplo que vale a pena ser olhado. Nós não queremos orar para os ímpios, porque embora eles tenham aparência de prosperidade, o fim deles é que serão desarraigados, serão arrancados como uma planta, sem chão, sem terra, sem raiz, e morrerão. Mas nós queremos olhar, sobretudo, para o exemplo do Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. Hoje à noite, eu oro para que o Senhor provoque no nosso coração arrependimento. Se houver alguém entre nós que precisa arrepender-se de valores errados, de referências erradas, mundanas, seculares, iníquas, destrutivas, eu rogo que o Senhor nos perdoe a todos e que nós busquemos boas referências para a nossa vida. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.